Eu gostei muito do filme. Acho o filme a tardia lista de melhores do ano que será publicado no cinema aqui conta com o Conclave. Porque eu gosto muito de. Acho que eu gosto de thriller, né? Eu sou um cara que gosta dessa tensão e tal. E é um filme que ele é muito tenso desde o começo, assim, porque o Papa morre, e aí né, qualquer um que mora no planeta Terra sabe que quando o Papa morre, cria-se uma tensão, né? Quem vai ser o próximo Papa? Ainda que você não seja católico, não importa. Eu acho que a figura Papa, né? Porque mais uma vez, assim, o Vaticano o Vaticano não é uma cidade nem um bairro, né? O Vaticano é um país, ele tem um PIB, ele tem dinheiro, ele tem uma série de coisas, e o Papa é o cara que manda ali no Vaticano. Então, assim... Talvez o país com o maior soft power da história. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala assim, morreu, o Papa morreu, né? Quem é o novo Papa? Não é um negócio, assim, que importa para a Igreja Católica. Ainda que importe mais para o católico, né? É um negócio que importa para todo mundo, é uma figura cultural, né? Então, quando o filme começa, eu gosto muito do começo do filme, que é aquele negócio dele ele vai mostrando o Ralph Fiennes pelas costas, andando assim, meio né? pressa, e isso já dá uma tensão, e aí o Papa morreu, e aí você vê uma tensão maior, e aí aquele personagem do John Lithgow, que claramente é um filho da puta desde o começo, assim, ele entra em cena, você fala, cara, esse cara é um calhorda. Acho que é Tremblay o nome. Você vê que ele está tentando manipular, e aí você vê o cardeal vivido pelo Stanley Tucci, que você vê que ele tem ali uma bondade ali, mas ele quer o jogo de xadrez, né? E aí você fala, pô, esse cara aí não é tão bonzinho. E tudo isso, assim, 3 minutos de filme. Então, 3 minutos de filme, você sabe, tem uma hora que o Stanley Tucci fala pro protagonista, ele fala, eu sempre perdi a dele porque ele sempre estava 8 passos na minha frente. Aí você fala, caralho, esse filho da puta montou o conclave, tá ligado? Você fala, cara, esse cara morreu quase de propósito para fazer. E aí isso dá uma tensão no filme, aí você fala, cara, isso aqui é muito. Isso só naquela sala, né? E aí eu acho essa construção, eu acho incrível assim do filme. E aí o que vem depois, se caísse, né, de ritmo, eu ainda gostaria do filme, mas ele não cai, ele só não cresce. Cai, ele segura. Exatamente. E ele vai crescendo, né? Ele vai ficando mais tenso. E você vai vendo o personagem do Ralph Fiennes meio que quebrando, né? Ele perdendo a roupa, ele perdendo. Ele vai caindo, né? Ele vai ficando. Aquele chapéuzinho. Ele vai ficando enlouquecido. Assim. Então, quer dizer, eu gostei muito do filme. E é um monte de diálogo bem feito, e um monte de ator incrível. Sabe? Assim, poderia ser uma crítica maior à igreja. A igreja poderia, mas eu não acho que era necessário. Eu não acho nem que o foco fosse isso, né? Eu acho que o foco tem em outro lugar. Depois a gente discute esse outro lugar. Eu acho que justamente por isso que eu acho que o filme tem espaço para fazer essa intriga palaciana crescer num lugar muito grande, assim, muito tenso, até o final, e até o final do final, e uma série de coisas acontecendo e o filme não para. Então, eu gostei muito, muito mesmo. Assim, para mim, talvez um dos grandes filmes do ano. Assim. Assisti muito menos filme que você, mas concordo que é um dos melhores filmes do ano. E eu concordo também que eu não acho que a proposta dele seja ser uma crítica à igreja, todos esses comentários aí de pessoa que assistiu de olho fechado e ouvido tampado, assim, porque eu acho até que dá uma passação de pano forte para vários critérios da igreja, assim, até isso que você falou, não, temos um papa que foi da juventude hitlerista, e aí no mesmo momento um outro cardeal fala assim, tudo bem, já entendemos onde você quer chegar. Já entendemos, não precisa ficar... É basicamente isso. Tem um papa que defendia pedófilo. Você fala, pô, eu até sei qual é, mas não é disso. Isso já passou. Né? Acho que talvez seja uma das grandes lições do filme, né? Tipo, isso já passou, agora a gente tem um novo papa, né? Vamos tentar melhorar daqui para frente. Exato. E aí, essa frase para mim é muito importante, assim, ele não quer ficar criticando o passado da igreja, nada disso, ele só tá usando
a igreja como um pretexto para construir essa história muito boa. Dificilmente você conseguiria construir essa história num universo tão pequeno em número de pessoas, né? Assim, com tão poucas pessoas, mas com um impacto tão grande. Dificilmente você conseguiria fazer isso em outro contexto, em outro cenário, sabe? Acho que não vejo outro cenário para fazer isso assim dessa maneira. E ele conduz muito bem esse filme, eu gostei bastante. E tem uma coisa que você falou eu esqueci o nome do ator, mas é o Cardial Lawrence, né? Que ele vai, você John sente que Lithgow. o John Lithgow, que é Não, o o da lista de Lawrence é Schindler o. também. Não, esse é o Ralph Fiennes. É O o Ralph Fiennes, protagonista, é o perdão, Ralph Fiennes. que é o da lista de Schindler. Você sente É. que ele vai sufocando, assim, né? Conforme as intrigas vão crescendo e ele vai ficando menor, parece. Tipo, ele vai. Ele não. Visualmente ele não fica menor, mas tem a impressão que ele tá caindo, que ele tá perdendo ali, né? Porque ele começa muito convicto de todos os dogmas dele, assim. Ainda que logo no começo ele fale sobre uma falha na fé, etc., assim, Isso. dele e tal. Ele ainda assim ele tem dogmas a seguir, né? Ele é esqueci o nome dele. É ele é o decano ali. O decano, e ele tem umas obrigações ali. Então não importa se ele, naquele momento, se ele acredita em Deus, se ele acredita na igreja, se ele acredita em qualquer coisa, ele tem uma responsabilidade. Então ele tem certos dogmas ali que ele precisa seguir porque é aquilo que ele está esperando. E aí ele vai seguindo isso, e no começo você vai falando assim, pô, esse cara é muito bom, ele é muito seguro. No meio do filme você tá falando, cara, manda todo mundo tomar no cu e faz o que você achar melhor, passa por cima, pega esse documento aí, né? E ele começa a fazer isso, né? Ó, gente, a partir daqui é spoiler livre, tá? sim. Lidem com isso. E nesse momento você humaniza, ainda que ele seja humano no começo, você fragiliza ele, porque você vê que ele está tendo uma dor ali de estar tomando aquelas atitudes. E aí, então, assim, eu acho ele incrível, eu acho o personagem incrível, eu acho o arco dele incrível. Sim. E é incrível, porque ele termina completamente quebrado, né? Ele não tem, tipo, uma redenção, nada assim. Ele termina... Eu acho que ele tem. Tem? Eu acho que tem. Eu acho que ele aceita, né? Sim. Bom, não com todos os spoilers do mundo, mas ele aceita a decisão do condição Papa, final né? ali. Porque na verdade era uma decisão do Papa, né? E aí ele pega a tartaruga. E aí ele leva a tartaruga, porque ele fala no começo que o cara que elas fala, morrem, servem para morrer. E que eles gostam de tartaruga porque elas fogem. Elas fogem aos pouquinhos, né? Mas elas nunca vão muito longe, mas elas fogem e você nunca percebe a declaração. Então, algo tipo assim. E aí, no final, ele vê a tartaruga tá lá no meio do conclave, né? E aí ele pega a tartaruga, anda com a tartaruga, e ele leva a tartaruga de volta para o lugar aonde estava a tartaruga. Que é tipo, ok, eu fui até lá, eu andei, eu fui até, eu passei por cima de tudo que eu devia para fazer o que eu precisava, né? Porque era o que o Papa queria. Agora eu vou voltar para onde eu estava, né? Eu vou voltar aqui para o laguinho e tal. E aí ele volta. Eu acho que ele tem essa redenção de tipo, eu sei que eu fui usado pelo Papa, pelo antigo Papa para fazer aqui. E agora eu vou voltar a ser o que eu era, que vai sem injeção de saco, porque eu preciso ter essa missão. Minha missão é ser. Ele é a tartaruga, né? Ele vai andando ali até o devagarzinho e volta. Né? Então acho que tem essa redenção. Eu sou meio burrinho, eu não tinha entendido isso por toda essa semiótica. Porque tem o negócio da tartaruga, né? Pô, você não. Pô, tartaruga tá lá, tem uma razão, né? Não, mas eu tinha entendido mais, tipo. Eu tinha entendido de um jeito mais. Voltamos para as coisas minúsculas que eu coordeno aqui no meu dia a dia, sabe? Enquanto decano, voltamos. Tipo, acabou esse momento, agora eu volto para essa minha vida bem mais simplória. Se dá para dizer que alguém no Vaticano vive uma vida simplória. Mas a conversa dele da tartaruga antes, eles falam Sim. sobre isso. Da tartaruga aí e tal, tentar fugir, mas acabar. E ele é bem pessimista, né, com a tartaruga, ele vai e morre. Enquanto isso, o rapaz lá
Benítez fala o contrário, ele fala que ele gosta delas porque elas, né? Então, assim, eu acredito que é isso, assim, mas, né? Vamos perguntar para o diretor. Eu mandei um zap para ele, estou esperando a resposta. Eu tinha entendido muito mais voltando, tipo, para aquela vida mais. Passou esse caos, voltou para. É parecido, Só tem menos profundidade a minha visão. E aí eu acho que eu acredito nessas. Quando tem esses momentos de. Mas enfim, eu acho que o arco dele acho incrível, o arco dos outros personagens acho incrível. Pô, acho todos. É muito bom que não tem nenhum personagem que você vê na tela assim que você não entende por que ele tá ali, né? Isso é uma coisa de roteiro. Porque às vezes acontece, tem uns caras que estão ali meros figurantes e não, aparentemente não tem ali, né? O cara aparece, ele conduz a história para algum lugar, assim, é difícil. Eu acho que ninguém aparece ali só por aparecer. Tá sempre conduzindo algo. Isso, nessa questão de trama, de intriga palaciana, é bem importante, é bem legal. Eu acho que sobre qualquer coisa, né? É um filme sobre eleição, não sobre religião católica. Então, acho que isso é o que o pessoal tinha que se deixar levar nessa, não sobre. Eu falei isso na sinopse, que eu falei que é um filme que fala sobre essas intrigas políticas dentro do Vaticano, mas é só o universo que ele escolheu para contar a história. Fala sobre intrigas políticas de maneira muito, muito, muito mais ampla, assim. Porque para você tentar fazer esse resumo, né, de uma situação que o mundo se encontra e tal, ou você faz um filme sobre uma eleição num país, mas acho que você perde um pouco o foco, né? Ou você tenta fazer alguma coisa dentro de um lugar específico. Né, esse lugar já está montado, né? O conclave já está montado. Você sabe o que é, todo mundo já sabe o que é, todo mundo sabe mais ou menos o que é. Você não precisa explicar várias coisas e tal. Então, acho que é inteligente demais isso. E ele é muito legal que ele claramente desenha as diferentes forças políticas, assim. Ele coloca ali o fascista, que é tipo o maluco odiado. Aí ele põe o mano, que, pô, ele só é homofóbico, mas ele não é fascista, tá ligado? Tipo, ele não é. Ele só é homofóbico. A IDM, Joshua, alguma coisa. A IDM, né? Acho que é. Aqui vai falando. A DIM. A DIM. Tipo, não, ele não é um fascista, ele só é homofóbico, ele acha que mulheres não têm seu lugar no mundo, basicamente. Mas ele não é um fascista, então, pô. Não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa. Né? Aí tem um maluco que é centrão, que é claramente um trambiqueiro desde o começo. É claramente. Desde o começo você olha pra ele e você fala, cara, esse cara tá querendo alguma coisa, né? Até porque a primeira fala dele já é muito fala, tipo, de um cara que tá fazendo merda, assim. Você vê que ele claramente tá tentando enganar. Ele fala, eu não tenho nada a ver com isso. Porra, lógico que tem, cara. Não, assim. Tipo, eu não quis te chamar pra não te dar trabalho, não sei o que. É literalmente o trabalho do cara, você tinha que chamar ele. Você fala, não, eu não quis te incomodar às pressas, não sei o que. Pô, você vê claramente que ele tá muito errado, assim, em qualquer coisa. E aí o mano progressista ali que tá sendo sufocado por tudo isso, tipo. Né? O personagem do Stanley Tucci tem uma hora que. Primeiro que ele é assim, ele é a cara do progressismo, né? E tem uma hora que ele fala pro Ralph Fiennes, que ele fala assim, cara, tu tá querendo também. Ele fala, como assim? Tu tá querendo sim. Fica bravo com ele, tá ligado? Tipo, cara, todo mundo tira cardeal querendo ser papa. Qual que é seu nome de papa aí? Fala aí. E aí ele tá com. E aí ele tem uma hora. Tem uma hora que eles estão fazendo uma reunião ali, ele tá com foda-se tão grande assim. Ele começa a falar uma quantidade de coisas assim. Você fala, cara, imagina isso, cara. Isso nunca daria certo. Eu quero que saibam explodir a Igreja Católica, tá ligado? Ele joga todos os primeiros mais progressistas do mundo na roda, assim. A gente te conhece, você é um católico, tal, mas você seria a favor de tudo aquilo, né? Mas, assim, imagina isso assim, quinta-feira. Imagina um cardeal falando isso. Cardeal daqui no loucaço, tá ligado? Explodindo a Igreja Católica. Assim, caralho. Acaba a igreja amanhã, tá ligado? Tipo... exatamente. Então, assim, isso eu acho
realmente muito legal. Como todos os personagens têm uma razão de estar ali, e até o guardinha lá, como é que é? O cara que vai. O auxiliar do Ralph Fiennes lá, que ele vai e volta várias vezes, é o cara que consegue sair e tal. Ele tem uma função extremamente específica ali na trama e que não é uma desculpa, né? Não é uma desculpa. É um cara que ele dá opinião, assim, até o jeito que ele dá informação, ele dá informação e aí ele, sabe, ele Desculpa, não quer... não queria te falar. Não queria te falar. Não sei. Tem uma função muito Sabe, específica. tem uma coisa me incomodando. De cutucar a cabeça do Ralph Fiennes, né? Tipo, sim, eu não queria te falar para não te influenciar mais, ó. Tem isso aqui, sabe? Então, muito legal. Exato. Tem muito isso. E ele tem, acho que, muito o papel do telespectador, assim, né? Que tá vendo o bagulho e fala assim, não, é isso daqui, ó, não sei o quê. E uma coisa que eu acho incrível nesse roteiro que eu não sei se foi uma percepção minha, se você vai concordar. Eu acho que ele em nenhum momento tenta te manipular fingindo que tá indo para outro lugar. Ele tá todo momento te mostrando, tipo, para onde ele vai, assim. Por mais que o final seja surpreendente, você não espera que seja dessa magnitude ali, mas você sabe que ele tá conduzindo aquilo, sabe? Tipo... Não, eu acho que o final que é surpreendente é sei lá, é o resultado do exame lá, Exato. Que transforma o padre em algo um pouco mais complexo. Muito diferente, não precisa nem complexo, entrar no caso pelo spoiler, porque eu acho realmente divertida essa ideia. Mas assim, sim. Você saber que quando o cara chega lá e fala assim, tem um cara que está falando que é cardeal e não está na lista, você fala, cara, esse é o Papa. Esse é o Papa. Exato. E o roteiro não faz isso te enganando. Ele faz, na questão quando ele faz isso, ele fala assim, cara, esse cara aqui, ele estava na... Como é que é a palavra, o lugar que ele estava? Ele estava em Cabu. Ele estava em Cabu. Aí você fala assim, porra, é foda o cara, hein? Aí você vê o resto dos lugares que ele foi, ele só teve em lugar destruído, de guerra. Aí você fala, cara, esse cara precisa ser o Papa, né? E aí acho que a grande graça do filme é entender como que esse cara que precisa ser... Vai ser o Papa. Vai ser o Papa, mesmo ele não tendo nenhuma força, nenhuma força. E você sabe que todos os outros têm mais força que ele. Eu acho que o legal do roteiro é esses passos que vão dando, que vai destruindo os outros e como vai destruindo essas pessoas, né? Como você vai abrindo espaço para ele, né? Mesmo assim, quando você destrói todo mundo, você fala, cara, ainda assim esse cara não vai ganhar. Aí você precisa ainda daquele último momento para falar, pô, agora sim. Então, quer dizer, eu acho muito legal mesmo, assim, o roteiro. Quando você destrói todo mundo, você fala assim, puta, agora o Fátio venceu. É basicamente isso. Você destruiu todo mundo, você restou o fascista. É basicamente isso, assim. E é bem isso mesmo. É o ponto que eu falei que é surpreendente, é esse, é o resultado do exame ali. Qual é o problema do Papa, né? O ponto é esse, todo mundo tem um problema, entre aspas, ali, e aí é entender, tá, esse cara vai ser o Papa, mas qual que é o problema dele ser Papa? Por que você sabe, não pode? depois de tudo aquilo, ele não poderia ser um cara impecável, né? Porque, tipo, o Papa que morreu não é impecável. O Papa que morreu era um manipulador, filho da puta, né? Porque, caralho, ele manipulou tudo. Ele tava fazendo... O conclave deu o que ele queria. É isso. Inteiro pronto, tá ligado? Então, assim, não é o cara, que bonzinho, vamos fazer o que Deus quer. Não é o que Deus quer, é o que ele queria. Então, assim, todo mundo tem um defeito ali, um problema, né? E aí, quando ele, no final, você percebe que não é um problema. Que não é um problema, né? Lógico que não é um problema. Pro Lawrence, para a igreja mas... Exatamente, pro Lawrence, para a igreja a não ser que o Lawrence entenda que aquilo, vamos lá, vamos deixar, porque era isso que ele queria, e eu vou voltar pro meu laguinho lá de Tartaruga. Exato. Acho divertido demais. E ele não fala no problema, né? Ele não é direto. Isso é muito doido. Se for uma pessoa tem um pingo de compreensão de texto, ela não vai entender qual é o problema. Porque ele fala o nome da cirurgia, ele fala que não fez a cirurgia, aí ele explica, mas ele é indireto, né? Ele não. Ele fala o que ele tem clinicamente, ele não dá nome. É isso. Ele fala clinicamente, eu tenho isso e pronto.
Não, mas ele vai explicando, não, eu sou assim É. e assim e tal, mas ele nunca fala claramente, porque não teria graça, né, se ele falasse claramente. Ele quer que você pense, né? Ele quer que você, né, nesse momento ainda você... Eu acho muito bom. Essa ideia eu acho muito boa. É Deus Ex Machina? Não me importa. Eu acho divertido, eu acho surpreendente, eu acho que você vai pensar no assunto depois, você vai pensar no que, cara, o que poderia ser, o que seria isso, né? Onde, o que estaria acontecendo numa situação dessa? Eu vou falar que no momento que eu terminei o filme, eu terminei num clímax meio baixo, assim, eu fiquei, caraca, eu gostei muito do filme, mas, tipo, eu acho que ele pesou a mão. Não pesou a mão na... Tipo, eu acho que ele extrapolou muito rápido, assim, sabe? Tipo, não... Aí depois eu fiquei pensando, falei, não, é muito legal essa solução. Pensando assim, refletindo depois, foi muito legal, não é? Porque o problema ali não é... Você tira o problema dele, né? O problema não é dele, o problema é da igreja. Então, acho incrível. Que é o que ele estava armando o tempo inteiro, né? A princípio, por isso que eu disse, a princípio a minha percepção foi, pô, acho que ele extrapolou nessa solução, poderia ser qualquer outro problema, mas aí depois pensando, o problema não é dele, o problema é dos outros. Faz total sentido com o que ele construiu ao longo do filme.